Os filósofos pré-socráticos. Organização de Gerd Bornheim. Editora Cultrix. Canal Leconde. Pitágoras de Samos. O que se conhece da figura de Pitágoras pertence mais ao mundo da lenda que à realidade. Atingiu o acme da sua existência em 530 a.C. Pessoa de difícil acesso, fundou uma escola para iniciados e defendia uma doutrina mais religiosa que filosófica. A doutrina era considerada secreta e a transgressão desta norma acarretava excomunhão. Tal teria sido o castigo de Hipaso. Já por esta razão tem-se por certo que Pitágoras não deixou obra escrita, e o conhecimento de sua doutrina coloca problemas insolúveis, pois só mais tarde, no tempo de Platão, começaram a surgir os primeiros escritos importantes. O que se conhece de seu pensamento é baseado nestas fontes posteriores, não sendo possível, em consequência, ir muito além da conjectura. Embora não haja certeza, é provável que tenha estado no Egito e na Babilônia, viagens fundamentais para o desenvolvimento de sua doutrina esotérica. Mas importante para este desenvolvimento foi o surto de primitivas crenças gregas que se verificou em sua época. Parece que o ponto central de sua doutrina religiosa é a crença na transmigração das almas, aliada a uma forma de vida altamente ascética. Este ascetismo liga-se basicamente ao problema do sacrifício dos seres vivos e à alimentação. Mas não há nenhuma certeza sobre o conteúdo e a extensão destes elementos. Também é difícil estabelecer os aspectos da doutrina atribuíveis ao próprio Pitágoras e distingui-los dos que foram elaborados pelos seus discípulos. Em 3 pontos, contudo, parece que não pode haver dúvida. Primeiro, a ideia de que o número é o primeiro princípio. O número e suas relações ou harmonias são os elementos de todas as coisas. O estudo do número reflete-se também no comportamento humano. Segundo, a forma dualista da teoria dos opostos, de tão largas consequências para todo o pensamento pré-socrático, também pode ser atribuída a Pitágoras. Terceira, a descoberta de verdades de ordem matemática, sobretudo do famoso teorema que lhe é atribuído. Doxografia. Primeiro, Pitágoras, filho de Menesarco, praticou a investigação mais do que outros homens, e tendo escolhido estes escritos, por ele estudados, extraiu deles a sua própria sabedoria. Polimatia, falsa arte. Segundo, a polimatia não instrui a inteligência. Não fosse assim, teria instruído Hesíodo e Pitágoras, Xenófanes e Hecateu. Terceiro, e vivia entre eles um homem de extraordinário saber, dono da maior riqueza de pensamento e altamente versado em toda espécie de obras sábias, pois quando se elevava com todas as forças do pensamento, via com facilidade cada uma das coisas em suas 10 e 20 vidas humanas. Quarto, o que Pitágoras dizia a seus discípulos, ninguém pode saber com segurança, pois nem o silêncio era casual entre eles. Contudo, eram especialmente conhecidas, conforme o juízo de todos, as seguintes doutrinas. Primeiro, a que afirma ser a alma imortal. Segundo, que transmigra de uma a outra espécie animal. Terceiro, que dentro de certos períodos, o que já aconteceu uma vez torna a acontecer, e nada é absolutamente novo. E quarto, que é necessário julgar que todos os seres animados estão unidos por laços de parentesco. De fato, parece ter sido Pitágoras quem introduziu por primeira vez estas crenças na Grécia. Quinto, conta-se que passava Pitágoras ao ser castigado um pequeno cão,
Sentiu piedade e pronunciou as seguintes palavras: "Para de bater, pois é a alma de um amigo meu que reconheci ao ouvir os seus gemidos." Doxografia sobre Hipaso de Metaponto. Hipaso de Metaponto e Heráclito de Éfeso também admitem um único todo movido e limitado. Dizem que o fogo é o princípio primeiro e que todas as coisas, por rarefação e condensação, saem do fogo e nele voltam a dissipar-se, julgando que esta é a única substância suposta pelas coisas. Doxografia sobre pitagóricos anônimos. Primeiro, também a afirmação de que uma harmonia engendrada pelo movimento dos astros, como sons produzidos sinfonicamente, foi apresentada com elegância e penetração por quem a disse, sem atingir, contudo, a verdade. Alguns pensadores deduzem que necessariamente o movimento de corpos tão grandes deve produzir um som, pois isto já acontece com corpos sobre a Terra, embora não tão grandes e transportados por movimentos de menor velocidade. Assim, a enorme velocidade do Sol e da Lua e de astros em tão grande número e tamanho deve necessariamente produzir sons prodigiosos. Admitem isto e também que a diversa distância dos astros de seu ponto central corresponde às relações numéricas da harmonia musical. E como resultasse absurdo que não ouvimos este som, explica que o ouvimos desde o nascimento e, em consequência, falta o contraste com o silêncio necessário para que o possamos perceber. Pois a distinção do som e a do silêncio estão reciprocamente condicionadas, acontecendo-nos o que acontece aos ferreiros que, por hábito, já não ouvem as batidas de seu martelo. Segundo, enquanto a maior parte afirma que a Terra está colocada no centro, os itálicos, chamados pitagóricos, dizem o contrário. Asseveram que o fogo ocupa o lugar central. A Terra, sendo um dos astros, move-se circularmente em torno do centro, produzindo assim noite e dia. Constroem outra Terra, contraposta a esta, que chamam de antiterra, buscando suas hipóteses e causas, não nas manifestações celestes, mas na subordinação destas a certas teorias e opiniões suas, tentando combiná-las harmonicamente. Também a muitos outros pensadores parecia desnecessário atribuir à Terra a posição central, deduzindo esta convicção não dos fenômenos, e sim de puros raciocínios. Julgam que o mais excelente deve ocupar o lugar mais excelente, e que o fogo é mais excelente que a Terra, o limite mais excelente do que o espaço intermediário, sendo que limites são o extremo e o centro. Terceiro, os assim chamados pitagóricos, tendo se dedicado às matemáticas, foram os primeiros a fazê-las progredir. Dominando-as, chegaram à convicção de que o princípio das matemáticas é o princípio de todas as coisas, e como os números são, por natureza, os primeiros entre estes princípios, julgando também encontrar nos números muitas semelhanças com seres e fenômenos, mais do que no fogo, na terra e na água, afirmavam a identidade de determinada propriedade numérica com a justiça, uma outra com a alma e o espírito, outra ainda com a oportunidade, e assim todas as coisas estariam em relações semelhantes, observando também as relações e leis dos números com as harmonias musicais, parecendo-lhes, por outro lado, toda a natureza modelada segundo os números, sendo estes os princípios da natureza, supuseram que os elementos dos números são os elementos de todas as coisas e que todo o universo é harmonia e número. E recolheram e ordenaram todas as concordâncias que encontravam nos números e harmonias com as manifestações e partes do universo, assim como com a ordem total. Quarto,
A doutrina dos pitagóricos parece descansar sobre os mesmos princípios. Alguns deles declaram a alma composta da poeira do ar e outros do movimento desta. Formaram esta ideia devido ao constante movimento em que é vista a poeira, mesmo na completa calma do vento. Quinto, procuram apenas esclarecer a essência da alma. Sobre o corpo que deve contê-la, nada dizem, como se fosse possível, conforme o mito pitagórico, fazer qualquer alma entrar em qualquer corpo. Sexto, por isto explicam muitos filósofos a alma como harmonia dos opostos do corpo. Outros afirmam que ela possui harmonia. Importante ressaltar que não há fragmentos de Pitágoras ele próprio. Alquimeão de Cróton. Nascido em Cróton, o mais importante centro pitagórico, Alquimeão é um dos principais discípulos de Pitágoras. Foi jovem quando seu mestre já era avançado em anos. Deve por isto ter atingido o acme de sua existência no início do século V a.C. Há autores que afirmam não ter pertencido propriamente à escola pitagórica, mas, mesmo aceita tal hipótese, é certo que recebeu dela uma grande influência. Seu interesse principal dirigia-se à medicina, de que resultou a sua doutrina sobre o problema dos sentidos e da percepção. Aristóteles descreve a sua teoria dos opostos. Fragmentos. Primeiro, Alquimeão de Cróton, filho de Peiritos, disse o seguinte a Brotino, Leão e Bátilo: das coisas invisíveis e das mortais, só os deuses têm um conhecimento certo. Aos homens, só conjecturar é permitido. Segundo, os homens morrem porque não podem unir o princípio ao fim. Os homens morrem porque não podem unir o princípio ao fim. Segundo A, o homem distingue-se dos demais seres por ser o único que compreende, pois todos os outros percebem, mas não compreendem. Quinto, mais fácil é proteger-se de um homem inimigo do que de um amigo. Doxografia. Primeiro, outros desta mesma escola afirmam a existência de 10 princípios que anunciam em uma série de pares correspondentes: limite e ilimitado, ímpar e par, unidade e pluralidade, direito e esquerdo, masculino e feminino, repouso e movimento, reto e torto, luz e sombra, bom e mal, quadrado e oblongo. Alquimeão de Cróton parece ter especulado neste sentido, seja tenha ele derivado esta teoria dos pitagóricos ou estes dele, pois foi jovem quando Pitágoras envelhecia, mas mostrou-se semelhante nisto. Afirma que a multiplicidade das coisas humanas pode ser reduzida a pares, mas os contrários mencionados não são, como no caso dos pitagóricos, por ele definidos com precisão, e sim escolhidos ao acaso, como branco e preto, doce e amargo, bom e mau, grande e pequeno. Alquimeão, portanto, não se expressou claramente sobre os outros contrários, ao passo que os pitagóricos diziam precisamente quantos são os contrários e quais. De ambas autoridades, de Alquimeão e dos pitagóricos, podemos concluir que os contrários são primeiros princípios das coisas. Segundo, uma concepção semelhante sobre a alma parece ter tido também Alquimeão. Ele afirma sua imortalidade por sua semelhança com o ser imortal, e isto porque concebe a alma em eterno movimento, e todos os seres divinos movem-se eternamente, lua, sol, estrelas e todo o céu.
Parmênides de Eleia. Pouco se sabe sobre a vida de Parmênides. Alguns autores colocam o acme de sua existência no ano 500 a.C., outros em 475 a.C. Natural de Eleia, no sul da Itália, parece ter pertencido a uma família rica e de alta posição social. Supõe-se que em Eleia tenha conhecido Xenófanes. Segundo a tradição, seus primeiros contatos filosóficos foram com a escola pitagórica, especialmente com Aménias. O poema de Parmênides nos oferece, ao lado dos fragmentos de Heráclito, a doutrina mais profunda de todo o pensamento pré-socrático, mas é também a de mais difícil interpretação. O poema divide-se em 3 partes: o prólogo, o caminho da verdade e o caminho da opinião. No prólogo, o filósofo é conduzido à presença da deusa, que lhe promete a revelação da verdade. A deusa, portanto, é quem fala. No fim do prólogo, o poema distingue o coração inabalável da verdade bem redonda das opiniões dos mortais, o que permite distinguir as 2 partes subsequentes da doutrina. A doutrina do caminho da verdade estende-se do fragmento 2º até quase o fim do fragmento 8º. Já no fragmento 2º, o filósofo distingue 2 caminhos de investigação, o do ser e o do não ser. Sendo que o primeiro, o do ser, é o caminho da certeza, pois conduz à verdade, e o segundo, o caminho do não ser, permanece imperscrutável para o homem. Trata-se, pois, de pensar o ser. E o núcleo da doutrina parmenídica está na afirmação de que pensar e ser é o mesmo. No fragmento 8º, Parmênides define o ser e encontra nele a medida do pensar. A terceira parte do poema começa no penúltimo parágrafo do fragmento 8º. Abre aspas. Com isto ponho fim ao discurso digno de fé que te dirijo, fecha aspas. E ocupa-se do caminho da opinião. Aqui, Parmênides desenvolve a sua cosmologia. Desde a antiguidade discute-se o modo como estas 2 partes do poema possam ser conciliadas. Fragmentos. Os cavalos que me conduzem levarão-me tão longe quanto meu coração poderia desejar, pois as deusas guiaram-me através de todas as cidades pelo caminho famoso que conduz o homem que sabe. Por este caminho fui levado, pois por ele me conduziam os prudentes cavalos que puxavam meu carro, e as moças indicavam o caminho. O eixo, incandescendo-se na massa, pois em ambos os lados era movido pelas rodas gigantes, emitia sons estridentes de flauta, quando as filhas do sol, abandonando as moradas da noite, corriam à luz, rejeitando com as mãos os véus que lhes cobriam as cabeças. Lá estão as portas que abrem sobre os caminhos da noite e do dia, entre a verga, ao alto e embaixo, uma soleira de pedra. As portas mesmas, as etéreas, são de grandes batentes. A justiça, deusa dos muito rigores, detém as chaves de duplo uso. A ela falam com doces palavras as moças, persuadindo-a habilmente a abrir-lhes os ferrolhos trancados. As portas abriram largamente, girando em sentido oposto os seus batentes guarnecidos de bronze, ajustados em cavilhas e chavetas, e através das portas, sobre o grande caminho, as moças guiavam o carro e os cavalos. A deusa acolheu-me afável, tomou-me à direita em sua mão e dirigiu-me a palavra nestes termos. Ó jovem, a ti, acompanhado por aurigas imortais, a ti, conduzido por estes cavalos à nossa morada, eu saúdo. Não foi um mau destino que te colocou sobre este caminho, longe das sendas mortais, mas a justiça e o direito.
pois deves saber tudo, tanto o coração inabalável da verdade bem redonda, como as opiniões dos mortais, em que não há certeza. Contudo, também isto aprenderás: como a diversidade das aparências deve revelar uma presença que merece ser recebida, penetrando tudo totalmente. Segundo, e agora vou falar, e tu escuta as minhas palavras e guarda-as bem, pois vou dizer-te dos únicos caminhos da investigação concebíveis. O primeiro diz que o ser é o que o não ser não é. Este é o caminho da convicção, pois conduz à verdade. O segundo, que não é, é, e que o não ser é necessário. Esta via, digo-te, é imperscrutável, pois não podes conhecer aquilo que não é. Isto é impossível, nem expressá-lo em palavra. Terceiro, pois pensar e ser é o mesmo. Quarto, contempla como, pelo espírito, o ausente com certeza se torna presente, pois ele não separa o ser de sua conexão ao ser, nem para desmembrar-se em uma dispersão universal e total segundo a sua ordem, nem para reunir-se. Quinto, pouco me importa por onde eu comece, pois para lá sempre voltarei novamente. Sexto, necessário é dizer e pensar que só o ser é, pois o ser é, e o nada, ao contrário, nada é, afirmação que bem deves considerar. Desta via de investigação eu te afasto, mas também daquela outra na qual vagueiam os mortais que nada sabem, cabeças duplas, pois é a ausência de meios que move em seu peito o seu espírito errante. Deixam-se levar, surdos e cegos, mentes obtusas, massa indecisa, para a qual o ser e o não ser é considerado o mesmo e não o mesmo, e para a qual, em tudo, há uma via contraditória. Sétimo, jamais se conseguirá provar que o não ser é. Afasta, portanto, o teu pensamento desta via de investigação e nem te deixes arrastar a ela pela múltipla experiência do hábito, nem governar pelo olho sem visão, pelo ouvido ensurdecedor ou pela língua. Mas com a razão decide da muita controvertida tese que te revelou minha palavra. Oitavo, resta-nos assim um único caminho. O ser é. Neste caminho há grande número de indícios. Não sendo gerado, é também imperecível. Possui com efeito uma estrutura inteira, inabalável e sem meta. Jamais foi nem será, pois é, no instante presente, todo inteiro, uno, contínuo. Que geração se lhe poderia encontrar? Como? De onde cresceria? Não te permitirei dizer, nem pensar o seu crescer do não ser, pois não é possível dizer nem pensar que o não ser é. Se viesse do nada, qual necessidade teria provocado o seu surgimento mais cedo ou mais tarde? Assim, pois, é necessário ser absolutamente ou não ser. Assim, pois, é necessário ser absolutamente ou não ser. E jamais a força da convicção concederá que do não ser possa surgir outra coisa. Por isto, a deusa da justiça não admite, por um afrouxamento de suas cadeias, que nasça ou que pereça, mas mantém-no firme. A decisão sobre este ponto recai sobre a seguinte afirmativa: ou é, ou não é. Decidida está, portanto, a necessidade de abandonar o primeiro caminho, impensável e inominável.
não é o caminho da verdade. O outro, ao contrário, é presença e verdade. Como poderia perecer o que é? Como poderia ser gerado? Pois se gerado, não é. E também não é se dever existir algum dia. Assim, o gerar se apaga e o perecimento se esquece. Também não é divisível, pois é completamente idêntico. E não poderia ser acrescido, o que impediria a sua coesão, nem diminuído. Muito mais é pleno de ser. Por isto, é todo contínuo, porque o ser é contíguo ao ser. Por outro lado, imóvel nos limites de seus poderosos liames, é sem começo e sem fim, pois geração e destruição foram afastadas para longe, repudiadas pela verdadeira convicção. Permanecendo idêntico e em um mesmo estado, descansa em si próprio, sempre imutavelmente fixo e no mesmo lugar. Pois a poderosa necessidade o mantém nos liames de seus limites, que o cercam por todos os lados, porque o ser deve ter um limite. Com efeito, nada lhe falta. Fosse sem limite, faltar-lhe-ia tudo. O mesmo é pensar e o pensamento de que o ser é, pois jamais encontrarás o pensamento sem o ser, no qual é expressado. Nada é e nada poderá ser fora do ser, pois Moira o encadeou de tal modo que seja completo e imóvel. Em consequência, será apenas nome tudo o que os mortais designaram, persuadidos de que fosse verdade. Geração e morte, ser e não ser, mudança de lugar e modificação do brilho das cores. Porque dotado de um último limite, é completo em todos os lados, comparável à massa de uma esfera bem redonda, equilibrada desde seu centro em todas as direções. Não poderia ser maior ou menor aqui ou ali, pois nada poderia impedi-lo de ser homogêneo. Nem aquilo que é, não é tal que possa ter aqui mais ser do que lá, porque é completamente íntegro. Igual a si mesmo em todas as partes, encontra-se de maneira idêntica em seus limites. Com isto ponho fim ao discurso digno de fé que te dirijo e às minhas reflexões sobre a verdade, e a partir deste ponto, aprende a conhecer as opiniões dos mortais, escutando a ordem enganadora de minhas palavras. Eles convieram em nomear duas formas, uma das quais não deveria sê-lo. Neste ponto enganaram-se. Separaram, opondo-as às formas, atribuindo-lhe sinais que as divorciam umas das outras. De um lado, o fogo etéreo da chama, suave e muito leve, idêntico a si mesmo em todas as partes, mas não idêntico ao outro. E de outro lado, esta outra que tomaram em si mesma, a noite obscura, pesada e espessa estrutura. Participo-te toda esta ordem aparente do mundo, a fim de que não te deixes vencer pelo pensamento de nenhum mortal. 9. Após terem sido todas as coisas denominadas luz e noite, e aquilo que está de acordo com a sua força ter sido atribuído como nome a todas as coisas, tudo, concomitantemente, está pleno de luz e de noite invisível, uma e outra em igualdade, pois nada existe que não participe de um e de outro. 10. Conhecerás a essência do éter e todas as constelações no éter, e a ação consumidora dos puros e límpidos raios do sol, e de onde provém. E aprenderás a circulação e a essência da lua arredondada. Conhecerás também o céu circundante, de onde surgiu e como a necessidade que o dirige o constrange a manter os limites dos astros. 11. Como a terra e o sol e a lua e o éter universal e a celeste Via Láctea
e o Olimpo mais extremo, e também como a cálida força das estrelas, começaram a existir. 12. Os anéis mais estreitos estão cheios de fogo sem mistura. Os anéis mais estreitos estão cheios de fogo sem mistura. Os seguintes estão cheios da noite, mas entre ambos está projetada a parte de fogo. No centro destes anéis está a divindade que tudo governa, pois em tudo ela é o princípio do cruel nascimento e da união, enviando o feminino a unir-se com o masculino, como ao contrário, o masculino com o feminino. 13. Em primeiro lugar, criou a divindade do nascimento ou do amor entre todos os deuses, a Eros. 14. A lua, brilhante durante a noite, luz estranha errante em torno da terra. 15. A lua, sempre olhando para os raios do sol. 15. A terra, enraizada na água. 16. Assim como cada um detém uma mistura própria ao movimento pródigo de seus membros, assim o espírito se apresenta no homem. Pois é em cada um e em todos os homens aquilo que pensa, as propriedades internas dos membros, e o pensamento predomina. 17. À direita, os moços, à esquerda, as moças. 18. Quando mulher e homem misturam as sementes do amor, a força, quando em equilíbrio, forma nas veias de sangues diferentes corpos bem constituídos, mas se ao se misturarem as sementes, as forças permanecem em luta e não produzem uma união no corpo que resulte da mistura, afligirão funestamente a vida nascente por duplicidade de sexo. Quando homem e mulher, mulher e homem misturam as sementes do amor, a força, quando em equilíbrio, forma nas veias de sangues diferentes corpos bem constituídos. Mas se, ao misturarem-se as sementes, as forças permanecem em luta e não produzem uma união no corpo que resulte da mistura, afligirão funestamente a vida nascente por duplicidade de sexo. 19. Assim, segundo a opinião, estas coisas vieram à luz, e agora são, e no curso do tempo crescerão e depois morrerão. A cada uma, os homens atribuíram um nome que lhes é próprio. Doxografia. 1. Contra Parmênides, os mesmos métodos podem ser empregados nos raciocínios que lhe opõem, se há os que lhe são particulares. E a refutação se formula assim: por um lado, as premissas são falsas, por outro, a conclusão não é válida. As premissas são falsas porque tomam o ser em sentido absoluto, quando as suas acepções são múltiplas. A conclusão não é válida porque, se tomam como dados únicos as coisas brancas, o ser sendo significado pelo branco, as coisas brancas não serão menos multiplicidade e não unidade, pois nem pela continuidade nem pela definição será o branco uno. É preciso distinguir em seus conceitos o branco e seu sujeito, sem que isto nos obrigue a colocar fora do objeto branco algo de separado, porque não é como coisas separadas, mas pelo conceito que o branco e o sujeito são diferentes, o que não é compreendido por Parmênides. 2. Parmênides foi o primeiro a demonstrar a esfericidade da Terra e sua posição no centro do mundo. Segundo ele, existem dois elementos, o fogo e a terra. O primeiro elemento é criador, o segundo é matéria. Os homens nasceram da terra, trazem em si o calor e o frio que entram na composição de todas as coisas. O espírito e a alma são para ele uma única e mesma coisa.
Há dois tipos de filosofia. Uma se refere à verdade e outra à opinião. Terceiro, Parmênides e Melisso suprimem a gênese e a destruição, pois consideram o universo imutável. Quarto, o imóvel, o limitado e o esferoide é Deus. Quinto, Parmênides e Demócrito. Tudo acontece por necessidade. Uma e mesma coisa são fatalidade, justiça, providência, autor do mundo. Sexto, Parmênides se opõe a Empédocles. Diz que os países do norte engendraram os machos, que participam mais do denso, ao passo que os países do sul deram nascimento às fêmeas, nas quais predomina o sutil.